Oi pessoal, meu nome é Amanda Vasconcelos e você está assistindo ao Nuvem de Ideias. Estamos de volta com mais uma resenha de mais um autor nacional que eu conheci pelo TikTok. Esse autor em especial, na verdade, é uma autora chamada Laura Reggiani. Eu conheci ela através do Instagram e não do TikTok, mas ela tem um TikTok também. Uma coisa que eu quero dizer pra vocês é que esse livro aqui, na verdade, foi o primeiro livro que eu comecei a ler de autores que eu estava conhecendo através das redes sociais. Mas como ele era um livro muito extenso, ele até me prendeu no início e na época eu estava com outras leituras, eu meio que deixei ele de lado um tempo e só retomei a leitura agora. O livro se chama Safira de Prata, ele está disponível lá no Kindle Unlimited, eu não sei se ele tem a versão física, mas vocês podem conferir lá, eu acredito que talvez tenha. E ele vai contar a história de uma personagem chamada Safira. A história é totalmente ambientada em um outro universo, em que existem criaturas místicas, entre essas criaturas bruxas, licantropos, que na verdade é a criatura que vai ter mais destaque durante essa história, né? Que são criaturas que podem transitar entre a forma humana e a forma de lobo, né? E tem toda a história de como elas surgiram. E entre outras criaturas, como sereias e tudo mais. Eu já li o primeiro volume, esse livro ele é dividido entre 2 volumes, tá? E eu agora já comecei a ler o segundo volume também e vou trazer minhas considerações. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, porque além desse livro nós já tivemos várias resenhas de outros autores nacionais e livros muito legais em que eu estou sendo bem sincera por aqui e vamos continuar trazendo. Agora, continuando a história da Safira, né, e já emendando com a parte do enredo, Safira, ela é uma garota que ela morava numa vila e a vida dela era bem complicada, com pai alcoólatra e tudo mais, e ela sonhava muito em sair daquela vida, em ir para a capital, ir para uma cidade grande, na verdade, e meio que retomar a sua vida, né, meio que começar do zero. E aí várias coisas acontecem assim que na verdade ela acaba sendo obrigada a sair da sua vila, né? Mas ela foge e no meio do caminho acaba acontecendo uma coisa assim bem impactante que faz com que ela seja transformada em licantropa, ou seja, ela agora tem a possibilidade de ter uma forma de loba, né? De se transformar em uma loba e tem uma série de outros poderes e força e tudo mais que essa nova forma dela consegue entregar. Além disso, também existe um romance com o capitão da guarda aí desse local que ela começa a habitar, né, junto com os outros licantropos, e toda uma história de guerra entre essas criaturas mágicas e outras criaturas mágicas que ela tá ali meio que inserida no meio e tudo mais. Então, assim, o enredo é bem interessante, eu acredito que me fez lembrar muito aquela época de adolescente que tinha Diários do Vampiro, The Originals. Eu não acompanhava a série, mas eu acompanhava muito Crepúsculo, né, gente? Não dizendo que esse livro é como se fosse Crepúsculo, mas me lembrou muito aquela época em que tinha essa coisa de sobrenatural, né, de humanos que não eram totalmente humanos, que tinham poderes, que eram algum tipo de criatura mística, e também tinha romance no meio, sabe? E aí meio que me deu bastante interesse de ler esse livro, pareceu ser uma obra bem legal, e eu achei assim, sabe, sensacional a forma como a autora escreveu todo esse universo, então por isso é claro que o enredo tem 5 estrelas, sim. E agora passando para o contexto temporal e espacial dessa história. Bom, essa história ela se passa num universo particular, né, em que existem todas essas criaturas mágicas, como eu já expliquei para vocês. E os hábitos que essas criaturas, esses personagens têm na história, o cenário e tudo mais, me pareceu ter uma inspiração, uma referência ali da época da Idade Média ou da Idade Medieval. Enfim, essa época em que ainda não existia muita tecnologia e tudo mais. Não dizendo que necessariamente se passava nessa época, porque como é um universo diferenciado, não necessariamente existiu Idade Média, mas os costumes e os hábitos meio que são parecidos com os nossos durante essa época. Eu não sei necessariamente se é a Idade Média ou a Idade Medieval, eu sempre troco, eu nem sei se é a mesma coisa, tá gente? Então vai me desculpando aí, mas assim, é uma época antiga, tá? Uma época de reinados, uma época de usar vela ao invés de lâmpada. E é isso. E eu achei bem construída a história, é bem descritivo
o local, como ele funciona, como é que as pessoas se comportam. Eu acho que a escritora, ela descreveu muito bem como é esse cenário faz a gente se sentir nesse espaço, né, e meio que andando por esse mundo, assim como a Safira. Então eu achei bem sensacional e dou 5 estrelas para o contexto temporal e espacial. Agora nós chegamos aqui nos personagens. Os personagens para mim são o ponto alto dessa história. Tem personagens muito bem desenvolvidos nessa história, tá? A Safira, ela é uma personagem que ela é forte e não é forte só por ser forte. Ela tem toda um contexto em que ela cresceu, em que ela viveu, que faz com que ela seja assim, que faz com que ela tenha essa personalidade. E durante a história ela cresce muito, ela lida muito com certos desafios emocionais, desafios relacionados a traumas do passado. E a autora, ela fez questão de, tipo, falar muito sobre isso, sabe? Abordar bem isso, não colocar as coisas como se fossem totalmente fáceis, como se, tipo, ela passou por uma situação traumática e do nada ela esqueceu e continuou vivendo a vida. Não, tem toda uma construção em volta disso, em volta do que a personagem sente, certos bloqueios emocionais que ela tem. Então ela é uma personagem muito complexa e eu adorei isso nela. Agora que eu tô começando o segundo volume, eu tô começando a ficar um pouquinho de raiva, porque ela às vezes é muito impulsiva, se mexe em umas enrascadas que ninguém merece. No primeiro volume você até entende, sabe? Mas quando vai chegando no segundo volume eu já vi que já vou começar a ficar com raiva. Já vi que vou começar a ficar com raiva. Tá bom, gente? Mas eu acredito que faz parte também. É muito interessante ter essas emoções sendo instigadas, né, pelo autor. Agora, algo que eu tenho que dizer é a quantidade de personagens que existem nessa história. Isso eu não gostei. Vou ser bem sincera com vocês. Vocês sabem que eu estou sendo bastante sincera com essas resenhas que estou fazendo aqui no canal. São muitos personagens, gente. Mesmo a autora colocando lá o nome, tem um glossário no final do primeiro volume com alguns nomes de alguns personagens, o que eles são e enfim... Não só os personagens, mas também a questão do universo, ele é muito complexo, sabe? E acabou que ficou muita informação em certos momentos pra gente conseguir assimilar, sabe? Tinha horas que eu, tipo assim, quem é essa pessoa? Quem é? Do nada falava uma palavra, um nome de uma pessoa lá que eu não fazia ideia de quem era, porque já se passaram tanta gente com tantas funções diferentes que você meio que não sabia de quem que estava sendo falado, você ia meio que torcendo para eles darem mais dicas durante a história para você entender quem era. Isso aí eu realmente, eu acho que não precisava ter tantos personagens assim, até porque alguns personagens eles não tiveram muita relevância para a história, então eu acredito que não precisava ter se falado muito sobre quem eles eram, ou por que eles estavam ali e tal. Isso aí só fez trazer mais informação na hora de ler o livro. Isso aí eu não gostei tanto, então por isso eu dou 4,5 estrelas para os personagens. Não vou dar 4 estrelas porque os personagens que realmente têm destaque na história são muito bem construídos, então pra mim foi 10. Agora que nós terminamos de falar sobre esses pontos, né, que constroem a história, eu costumo falar sobre o estilo de escrita do escritor, né? Como é que é a linguagem dele, o que é que ele faz de diferente, como é que ele aborda, ele é descritivo, ele não é descritivo, a escrita dele é fluida, é rebuscada, como é? Eu geralmente utilizo essa última partezinha da minha resenha para falar um pouquinho sobre isso. E a escrita da Laura é uma escrita formidável, gente, porque assim, tem palavras que você fica assim, que palavra é essa? Mas tipo, eu gostei muito, tinha algumas palavras bem sofisticadas que eu não tinha costume de ver nas leituras, mas eu particularmente gosto muito disso porque eu gosto de ampliar o meu vocabulário, e especialmente sendo uma escritora, né? Então, como eu tava lendo no Kindle, né? Eu faço quase todas as minhas leituras no Kindle ultimamente, eu conseguia ver o significado dessas palavras e isso me ajudou bastante a ampliar bastante o vocabulário. E assim, eu achei bem interessante ela utilizar um vocabulário mais diferenciado, sem exagerar muito, porque isso traz uma sofisticação para a história. Eu acho que a leitura também tem esse papel de, tipo, ajudar você a ampliar a sua comunicação, ampliar o seu vocabulário, trazer mais informação. E então é bem legal quando o escritor ele consegue fazer esse balanceamento e trazer uma sofisticação para a história, um capricho, não só, tipo, contar o que está acontecendo e acabou, sabe? E eu acho que a Laura, ela é bastante assim. Ela tem uma escrita muito legal, gente. Muito incrível mesmo. Olha, parabéns.
Ela consegue descrever o que a personagem está sentindo, ela consegue fazer com que a gente se sinta naquele espaço, o que está acontecendo. Porém, nem tudo são flores, porque dessa vez aconteceu quase a mesma coisa que aconteceu com a reação adversa do caos, que foi a resenha que saiu nesse canal. Inclusive, se você quiser assistir, você pode clicar aqui no card que eu vou colocar. Foi a resenha que saiu antes dessa, né? Que eu falei que era um pouco longo demais. Só que dessa vez, gente, assim, nem chega a se comparar com o livro A Reação Adversa do Caos. A Reação Adversa do Caos é fichinha em comparação a esse aqui, em questão de extensão da história. Vocês não têm noção. Esse livro tem mais de 1000 páginas. Não tô falando, não tô brincando. É mais de 1000 páginas. Mas tem um adendo. É mais de 1000 páginas o volume único, que é esse daqui, tá? Que inclusive eu não li o volume único inteiro. Eu li o primeiro volume e tô vindo trazer a resenha do que eu achei aqui pra vocês. Mas o volume completo, ele tem mais de 1000 páginas. Eu acredito que seja 1100 e poucas páginas de livro. Tá bom? Tá bom pra você? O que você acha? E vocês sabem que eu tenho uma questão com a questão da extensão dos livros, porque eu não me incomodo se o livro for longo, mas que o autor ele consiga de fato te convencer de que toda aquela extensão ali, tudo que foi dito ali era necessário para a história. Ele consegue te entreter do começo ao fim. Claro que não com perfeição, sempre vão ter momentos em que você não vai estar tão entretido assim, mas que assim, pela maior parte do tempo você está entretido na história. Esse livro não é um livro enfadonho, mas tinha muita coisa que podia ser enxugada assim, gente. Olha, só o primeiro volume foi 830 páginas. E no final da história, acaba totalmente na metade. Tipo, não tem um final, entendeu? Eu entendo que são 2 volumes, mas mesmo sendo 2 volumes, dá pra ter tipo um fechamento ali do que vai acontecer. Acabou realmente assim na metade. O casal, que é a Safira e o outro cara lá, gente, eles nem se beijam até o final do primeiro volume. Eu fiquei bastante decepcionada com isso, eu não posso mentir pra vocês, tá? Mas eu estou lendo agora o segundo volume, tô ali encarando na cara e na coragem. E eu acho que também, assim, apesar do romance não ter desenvolvido muito até o final do primeiro volume, a escritora, ela meio que, talvez não fosse o objetivo dela, porque ela queria dar mais atenção realmente ao desenvolvimento da personagem, né, que é a Safira. Então, acontece muita coisa com a personagem, com o desenvolvimento dela, das relações dela, não só necessariamente o romance, né. Eu acho que o romance não era o foco dela, talvez seja agora no segundo volume, talvez ela dê mais atenção a isso, mas no primeiro volume foi realmente mais sobre a jornada da personagem e da autodescoberta dela e todas as coisas que ela precisava desenvolver e aprender. Então, a gente precisa respeitar a abordagem de cada escritor e eu acho que a Laura, apesar disso, ela fez um livro muito legal, muito interessante. Eu não costumo ler calhamaços. Vai ser a primeira vez na minha vida que eu vou dizer que eu li. Se eu ler o segundo volume, eu posso dizer que eu li um livro de mais de 1000 páginas. E assim, ela tá conseguindo me convencer a fazer isso, porque eu quero saber o que vai acontecer com a personagem. Porque eu gostei da Safira e eu gostei do Raul, eu quero saber o que vai acontecer com eles. Então assim, dá pra dizer que o livro é ruim? Não dá, mas poderia ser menor. Pelo menos é a minha opinião. Pelo menos é a minha opinião, tá bom, gente? Eu disse que ia ser sincera aqui, então eu tô sendo. E é isso, gente. Deem uma atenção, muita atenção para o livro da Laura, tá? Ela fez um trabalho, assim, muito bom, muito magnífico. Eu vi que ela tem outros livros também, então se você não se interessou muito sobre esse enredo, dá uma olhada nos outros títulos dela. Tô relembrando que aqui não é a parceria, tá? Não são os autores que estão entrando em contato comigo. Eu estou vendo os livros que me interessam e eu estou procurando esses livros para ler. Então, assim, por isso que eu tô sendo extremamente sincera com vocês. Vocês podem confiar nisso. E terminamos este vídeo. Deixem o seu like e se inscrevam no canal e continuem acompanhando todas as resenhas que nós vamos trazer e todos os conteúdos que nós trazemos por aqui também. Esse livro não vai sair na sexta-feira, porque hoje é sexta-feira, justamente porque é um livro incrivelmente longo e eu leio estupidamente devagar. Então eu não consegui terminar a tempo de postar na sexta-feira, como eu estava fazendo sempre. Mas eu espero que vocês me perdoem. E é isso aí, gente. Um beijo e até a próxima. Não esqueça que você é muito importante para mim.
Não esqueça, não esqueça de se inscrever e também depois curtir.